confiantes, mas eu agradeço a Deus por isso, porque é o temor do Senhor. É o temor do Senhor que nos impulsiona a sentir essa preocupação, a sentir assim as pernas tremer, porque todas as vezes que nós viemos à casa do Pai, nós viemos para adorar o Senhor, nós viemos para receber, nós viemos para entregar o nosso melhor. E cada um de nós que estamos com esse propósito no nosso coração de servir ao Senhor como missionários, que a nossa igreja é uma igreja de visão missionária. Todos nós somos missionários, todos nós estamos aqui para de alguma forma estar fazendo missão. Todos nós temos um chamado de missionário na nossa vida. E hoje o Senhor ele vai falar conosco sobre esse chamado que nós temos. O Senhor ele quer que nós saímos daqui nessa noite com essa convicção no nosso coração do nosso chamado para fazer missões. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías no capítulo 6 de Isaías. Aleluia. Os irmãos podem ficar à vontade, se quiserem se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo 1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra estava cheia da sua glória. Aleluia. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E tocou com a brasa a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Aleluia. Jesus, pode se sentar. Irmãos, aqui no livro de Isaías, estudando sobre o livro de Isaías, eu pude observar que o livro de Isaías ele é como se fosse uma mini Bíblia dentro da nossa Bíblia. A nossa Bíblia, ela possui 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O livro de Isaías ele possui 66 capítulos. Do 1 ao 39, Isaías ele vai falar sobre a lei, ele vai falar sobre a repreensão, ele vai falar sobre o juízo. Do capítulo 40 ao 66, ele vai falar sobre a vinda de Cristo, ele vai falar sobre a esperança, ele vai falar sobre Jesus, ele vai falar sobre como era a sua aparência, ele vai falar como ele foi humilhado, ele vai falar do Deus, ele vai falar da eternidade, ele vai falar da sua morte. Então Jeremias, ele é um livro assim que ele nos conta, ele nos relata sobre lei, sobre justiça, sobre a esperança, sobre a vida de Jesus, sobre a sua aparência, sobre o seu sofrimento, sobre o seu desprezo. Aleluia.
Deus. E aqui, o chamado de Isaías, ele nos conta que o seu chamado foi no tempo de dor. Esse encontro que ele teve, verdadeiramente, essa visão que ele teve com o Senhor, foi um tempo de angústia, foi um tempo de luto, foi um tempo de dor, foi um tempo de incerteza, foi um tempo de sofrimento, porque aqui diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Não diz se foi em janeiro, ou se foi em dezembro, ou se foi no meio do ano. Diz que foi no ano, naquele tempo. Isaías teve essa visão. E onde foi que ele teve essa visão? Onde ele estava? Ele estava no templo. Ele estava no templo, na casa do Senhor. Quando Isaías ele tem aquela visão, a sua vida muda por completo. Porque eu acredito assim que nenhuma pessoa que tem um encontro verdadeiramente com Deus continua da mesma maneira. Todos aqueles que têm um encontro real com o Senhor, a sua vida muda. Aleluia, Senhor. E aqui neste ano em que morre o rei Uzias, Isaías, eu acredito que ele olhava o trono terreno, estava vazio, não tinha um rei. Mas quando o Senhor permite que ele veja em visão, como que ele estava, como que ele viu a Deus, como que ele viu o Senhor, ele estava sentado sobre o seu trono. Isso quer dizer que o Senhor ele sempre esteve no governo das nossas vidas. O Senhor ele não saiu do seu trono em nenhum minuto. Ele ainda está e ele sempre estará e ele sempre esteve sobre o governo das nossas vidas. Aos olhos humanos ele estava perdido, ele estava desanimado. Talvez aquela nação estava sem fé, sem esperança, porque estava olhando aos olhos humanos e no seu trono não havia mais o rei tinha morrido. Mas quando o Senhor abriu a visão para Isaías ver no alto e sublime trono, ali estava o Senhor assentado no seu lugar. Ei, quando o Senhor está sentado, ele está dizendo para nós: sou eu que governo a tua vida, sou eu que governo as nações, o governo está sobre as minhas mãos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como será que nós estamos vivendo os dias de hoje? Será que também nós não estamos frustrados, decepcionados, desanimados com o que vem acontecendo? Mas o Senhor diz para nós: é nesses dias de crise, é nesses dias de aflição que o Senhor quer te usar como missionário. É nesses dias sim, porque o Senhor não quer que você olhe para as circunstâncias terrenas. O Senhor quer que você olhe para o alto e veja que é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que nós hoje possamos adentrar além dessas paredes, que nós possamos enxergar o sobrenatural do Senhor, que nós possamos, assim como Isaías, ter essa visão dos céus, para nós sabermos quem é que governa as nossas vidas, quem é que governa os nossos dias, quem é que governa o nosso país, quem é que governa a nossa nação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o seu cérebro encheu o templo. E o manto do Senhor encheu o templo de glória. Aleluia, que visão linda que Isaías viu. E ele também viu que ali os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 eles cobriam seus rostos, porque a visão era grande, a glória de Deus era grande sobre aquele lugar. Com 2 ele cobriu os seus pés, porque o lugar onde eles estavam era lugar santo. E a Bíblia diz que eles olhavam uns para os outros, com seus olhos cobertos, e eles diziam: Santo, Santo, Santo. Aleluia, Jesus. Será que você pode olhar para o seu irmão que está do outro lado? Será que você pode dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
nos dizendo que Ele é santo. E toda a terra se enchia da tua glória. Porque quando nós clamamos o nome do Santo, quando nós clamamos o nome do Todo-Poderoso, a sua glória vem, a sua glória desce sobre nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E os umbrais das portas se moveram, a voz que clamavam, e a casa enchia com a sua glória. Aleluia. E quando Isaías, ele se prostrou diante daquela visão que ele viu, irmãos, eu imagino ele prostrado ali. Ninguém consegue ver a presença de Deus, sentir a presença do Senhor e ficar em pé, arrogante, de nariz empinado. Não, a Bíblia não diz aqui, mas eu imagino que já se prostrou diante daquele momento histórico, daquele momento único, especial que ele estava tendo com o Senhor. Aleluia. Aleluia. E quando nós sentimos a presença do Senhor, quando a glória de Deus nos toca, aí bate em nós as nossas fragilidades, aí nós passamos a reconhecer o nosso eu, as nossas fraquezas, as nossas falhas diante de um ser tão grandioso, tão poderoso que é o Senhor nosso Deus. Aí nós olhamos para nós, tão cheio de defeitos, tão cheio de culpas, tão cheio de falhas, e assim como Isaías, que nos versículos anteriores ele dizia: ai de você que praticou isso e aquilo. Aqui no versículo 5, Isaías dizia: usais contra os maus, ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem campo a campo. Aí Isaías diz: ai dos que se levantaram pela manhã e seguem a bebedeira, e assim continuam até a noite. Ele diz: ai dos que puxam a iniquidade com cordas. Ele diz: ai dos que ao mal chamam bem, ao bem de mal. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Talvez Isaías estava dizendo: ai de você, irmão, que está no pecado. Ai de você, com o nome que está praticando a iniquidade. Ai de você, com o nome que está praticando a mentira. Mas aqui Isaías, quando ele viu, quando ele teve essa visão com o Senhor, aí ele não disse: ai de fulano, ai de ciclano, ai de B, não. Ele disse: ai de mim, Senhor, ai de mim. Aí ele reconheceu seu eu, aí ele passou a examinar a si mesmo, aí ele disse: ai de mim, Senhor, ai de mim. Porque o Senhor, ele não vai cumprir aquilo que ele tem nas nossas vidas até que nós reconheçamos quão fracos e pecadores nós somos, quão dependentes dele nós devemos ser. Aí Isaías diz: ai de mim, ai de mim. Aleluia. Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías está reconhecendo aqui que ele é um homem pecador, que ele é um homem de lábios impuros, que ele é um homem talvez que falasse coisas que desagradam a Deus, talvez ele seja um homem que discernia mentiras, que estava em meio de fofocas, eu não sei, um homem de lábios impuros, um homem que fala coisas que desagradam a Deus, um homem de palavras torpes, porque o Senhor diz que ele não se agrada de pessoas dessa forma. Aí naquele momento ele diz: ai de mim, ai de mim. Assim como o Senhor fez com Isaías, vai examinando você aí no seu lugar, aonde que o Senhor
serafins voou para mim. Irmãos, enquanto Isaías ele confessava o seu pecado, ele dizia: ai de mim, Senhor, ai de mim, que sou um homem de puros lábios. Eu imagino que o Senhor, naquele seu pensamento de glória, dá ordem ao serafins e diz: há um pecador que reconhece o seu pecado. Há um pecador que reconhece que precisa de ser limpo, de ser purificado. E eu sou Deus que purifico todos os teus pecados. Aleluia. Eu sou Deus que te limpo. Eu sou Deus que te curo. Eu sou Deus que sara as tuas. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor diz para o serafim: eu consigo conjecturar o Senhor em seu pensamento, dizer: desce, vai lá, pega uma brasa viva. Então a Bíblia diz que o serafim voou com uma brasa viva. Vocês conseguem imaginar, irmãos? O serafim vindo ao seu encontro com uma brasa viva para purificar o teu pecado. Aleluia. Aleluia. O serafim volta ao teu encontro para purificar o teu pecado. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, eu consigo conjecturar com os teus olhos da fé o serafim voando ao teu encontro. Ele vem até você e ele purifica hoje o teu pecado. Aleluia, Jesus. Assim como ele fez com Isaías. Aleluia, Jesus. Porém, o serafim voou para ele, tocou na sua mão com uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa ele tocou a boca de Isaías. E ele disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Aleluia. Depois disso, irmãos, ele ouviu a voz do Senhor. Até então ele não tinha ainda ouvido a voz de Deus. Ele só tinha visto aquela visão. Depois disso, depois que o serafim veio, tocou a sua boca, o seu pecado foi perdoado. Aí ele ouviu a voz de Deus. Aleluia. A quem ele dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? A quem o Senhor irá enviar? Será que você pode hoje responder para o Senhor: eis-me aqui, Senhor? Será que você consegue dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Como que você está hoje? Será que você consegue nessa noite abrir a sua boca para o Senhor? Será que você consegue dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Aleluia. E naquele momento disse ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Irmãos, por que o Senhor precisa te enviar? Por que o Senhor precisa de nós? Por que nós devemos ser missionários do Senhor aqui na terra? Porque nós precisamos levar a palavra aos cativos que estão na prisão. Aqui em Isaías 61 vai dizer: o Espírito Santo do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. O Senhor me levou a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O Senhor irá nos levar a consolar a todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espíritos angustiados, a fim de que se chamem a
Para que tudo isso? Para que Ele seja glorificado. Aleluia, Jesus. Então talvez você está pensando aí hoje, irmão, mas como que eu vou levar a palavra do Senhor da forma que eu estou? O Senhor já te falou hoje. Você tem o seu chamado. Hoje o Senhor já purificou o teu pecado. Hoje Ele já te livrou. Hoje Ele te coloca de pé para uma nova caminhada. O Senhor, Ele quer te renovar hoje. Ele quer te enviar aos contritos de coração, aquelas pessoas que estão ali tristes, angustiadas, aquelas pessoas que estão aprisionadas, mas aprisionadas em quê? Nos seus próprios sentimentos. Tem muitas pessoas aí fora que vivem em opressões malignas, nas suas próprias emoções. Então essas são pessoas que eles vivem aprisionados, eles já não têm mais esperança de vida, eles vivem por viver, eles não têm mais esperança nenhuma. E nós precisamos ir até essas pessoas, anunciar a esperança, anunciar a Jesus, anunciar que Ele é a salvação, anunciar que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode dar nova vida, que Ele é a esperança, que Ele não morreu, que Ele está no trono de Deus, que Ele está lá olhando, cuidando de cada um de nós, que Ele está preparando um lugar para cada um de nós, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Nós precisamos sair, nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos que as pessoas ainda tenham fé, ainda tenham esperança. Não podemos deixar essas pessoas presas, cativas ao inimigo. Que prisão que é essa? Eles estão sob o jugo de Satanás. Tem muitos aí que já estão vivendo sob o domínio do diabo. Então essas pessoas eles estão presas, estão aprisionadas no mundo. E Ele precisa de nós. Precisa de cada um de nós. Cada um de você é um missionário. Nós somos missionários do Senhor. Não é somente o mês de novembro que estamos aqui para falar de missões, mas é todos os dias de janeiro a janeiro até a vinda de Jesus. Nós precisamos trazer isso no nosso coração como um princípio de vida, ser missionário, pregar o amor, pregar Cristo. Irmão, nós perdemos tanto tempo muitas vezes pregando coisas banais, pregando coisas do mundo, pregando com ideologias que nós acreditamos ser certas. Mas se nós ganhássemos esse tempo falando de Jesus, se todo dia nós mandássemos uma mensagem para alguém ou postássemos nas nossas redes sociais que Jesus Ele salva, Jesus Ele cura, que Jesus Ele liberta, seja insistente. Não importa se as pessoas acham que você é repetitivo, repetir a palavra do Senhor não faz mal algum, muito pelo contrário. De tanto você falar, um dia ela vai querer saber quem é esse Jesus. Um dia ela vai ter curiosidade de saber quem é esse Jesus que essa pessoa tanto fala, tanto anuncia. Não se canse de falar de Jesus. Não se canse de clamar por Ele. Não se canse de glorificar a Ele. Não se canse de dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Porque cada vez que você proclama que Ele é santo, a glória dEle vem sobre a sua vida. Isaías, ele teve esse encontro com Jesus. Isaías, ele foi o profeta que foi conhecido como o profeta messiânico, porque Isaías, ele anunciava a Jesus, ele anunciava o tempo todo, ele falava de Jesus. Assim, irmãos, nós devemos ser. Nós temos homens e mulheres de Deus, a qual nós devemos pegar como exemplo para seguirmos Ele no Evangelho, na pregação. E tem um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre missão. A missão é o ID do Senhor. A missão é você se dispor aí. Mas a missão também é o acolhimento. Nós não podemos deixar também de cuidar do acolhimento das pessoas que o Senhor vai enviar para nós. Eu estava analisando, estava pensando na minha casa sobre o culto de missões dos anos anteriores. E eu percebi que após o mês de novembro, após o mês de missão, veio muitas almas para a igreja. Veio pessoas nos visitar. E muitas vezes hoje essas pessoas elas não estão mais aqui entre nós. O Senhor falou assim comigo, eu falei, Senhor, mas o que acontece? Nós fizemos o evangelismo, nós falamos do seu amor, nós pregamos, as pessoas vieram. Eu senti assim o Senhor falar comigo. Está faltando uma rede de acolhimento. Não somente aqui na nossa igreja, não, irmãos. No geral, está faltando uma rede de acolhimento dentro
Nós precisamos ter um cuidado de um irmão faltou um culto, 2 cultos. Ora por ele, não precisa você nem ligar, ore por ele, peça para o Senhor visitá-lo, trazer ele de volta. Não deixe apagar esse amor, esse cuidado pelo nosso próximo, não. Como o irmão contou aqui, o Senhor me mostrou em sonho uma situação com ele, eu não sabia o que estava acontecendo, eu fiquei preocupada, mandei um áudio para ele, e ele recebeu a mensagem. Então, assim, eu estava analisando, eu me senti triste, me senti culpada, porque eu falei, Senhor, me perdoe, porque quantas pessoas, Senhor, que já foram na nossa igreja, e eu aqui falando do amor do Senhor, e nem me preocupei com aquelas que o Senhor já enviou, e nós não soubemos acolher. Nós, talvez, muitas vezes as irmãs vêm aqui, nós não conseguimos nem cumprimentar 2, 3 irmãos que estão próximos. O acolhimento pode ser um sorriso que você dá para aquela pessoa que veio naquele dia, e ele vai sair com aquela imagem de você. Nossa, eu fui muito bem acolhida naquele lugar, voltarei outro dia. E assim o Espírito Santo vai trabalhando. Muitas vezes é um abraço, é um aperto de mão, um olhar carinhoso que você olha para o seu irmão que está ali do seu lado, independente se você conhece ou não, se você tem vínculo com ele ou não. Passa a gerar vínculo de amor, passa a gerar vínculo de oração, de cuidado, de zelo. Porque não adianta nada fazer um trabalho de evangelismo, fazer um trabalho de pregação, buscar os cativos, buscar quem está lá fora, buscar a nossa família, e o Senhor envia e nós não cuidarmos dele. Nós precisamos também estar nos preparando para acolher essas almas que o Senhor está mandando para nós, porque eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai enviar, irmãos. O Senhor vai enviar pessoas, o Senhor vai encher a nossa igreja, não só como um movimento de pessoas, mas o Senhor vai encher pessoas adoradoras, com compromisso com a palavra do Senhor, com compromisso com a obra dele. Porque isso não é palavra minha, não, isso é palavra de Deus, que o Senhor vai acrescentar à igreja. E eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai acrescentar sim a nossa igreja. A igreja do novo milênio será conhecida como a igreja de Deus, como a igreja de missionários, como a igreja de pessoas que acolhem os seus membros, como a igreja de pessoas que se preocupam com os seus irmãos. Aleluia. A Lídia me contou o testemunho que aconteceu com ela e o Igor na casa deles. Pessoas chegaram lá pedindo um copo de água, eles não conheciam, mas o Espírito Santo do Senhor que estava sobre a vida deles os acolheram, convidaram para entrar, ofereceram um alimento, deram um prato de comida, palavra de Deus. Porque não adianta não você só falar, vem aqui que eu vou orar por você, e você deixar a pessoa embora com o estômago vazio. A pessoa vai sair murmurando, falando que Deus é esse que você prega na minha vida, que você fala de Deus e me deixa sair com o estômago vazio. Nós temos que nos preocupar sim com o espiritual, mas também nós temos que preocupar com a pessoa, como que ela está, será que ela tem algo para comer na sua casa? Nós precisamos fazer o social junto com o espiritual. Isso é acolhimento, isso é missão, isso sim é visão de Deus, isso é visão de amor. Tem que andar junto, tem que andar junto. O social, o amor, o acolhimento. É uma rede, irmãos. Isso é uma rede. Eu lembro quando eu participei de uma campanha aqui, que era eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, se eu não me engano. E eu dizia todas as vezes, Senhor, usa-me mais na tua casa, Senhor, usa-me mais na tua presença. E no primeiro dia que eu fui chamada para pregar, eu quase disse que não vinha. Eu disse, Senhor, mas o que é isso? Eu pedi tanto para o Senhor, e agora o Senhor quer me usar e eu estou me acovardando. Será que muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente fala, Senhor, me usa. Aí na primeira oportunidade que vem, o Senhor vem querer te usar, vem te testar. Aí você, não, Senhor, eu não quero. Ei, peraí, que Deus é esse que você serve? Você tem que falar para o Senhor, Senhor, eu quero isso. Se o Senhor me chamar, eu irei. Nem que o Senhor chegue lá tremendo, nem que eu venha cair lá no chão de nervoso, mas eu estou ali, porque é o Senhor que te coloca de pé. É o Senhor que coloca as palavras na tua boca. Aleluia. Aleluia. E hoje o Senhor ele está te convidando. Eu sei que você já sabe o teu chamado, mas hoje o Senhor ele quer renovar no teu coração. Eu quero que você se coloque aí de pé. Eu quero que você, como alto profeta, você vai falar comigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu vou ler aqui, irmãos. Eu quero que você responda aí com o seu coração bem aberto. Aleluia, Jesus. Depois você
quiser de louvor, pode subir, tá? Aleluia. O Senhor está perguntando